Mas há uma preferência pelas grandes indústrias? Olha só a pergunta que o Zaidan fez para mim. Realmente colocou eu um pouco na berlinda e eu literalmente abri o jogo de como que funciona, né? Abri realmente como que funciona a listagem da China, a habilitação, o mercado chinês, o trâmite entre frigorífico, China, e como que o Brasil deveria se posicionar daqui para frente para realmente expandir esse mercado chinês que tanto dá dinheiro para o frigorífico e tanto dá, sim, uma rentabilidade para a agropecuária em geral. Lembrando sempre, gente, que o mercado chinês ele é um mercado que traz rentabilidade, que faz com que os frigoríficos tenham sobrevivência, né? Então, realmente, a gente conta muito com esse mercado e sem ele, com certeza, a nossa carne estaria muito cara, porque não criaria competitividade no mercado interno e aí a gente teria, sim, uma desaceleração da nossa pecuária como um todo, uma desestimulação, e a longo prazo a gente já sabe que isso teria uma oferta de animais reduzidas, né, e a elevação dos preços da carne. Esse é o conceito geral, mas fica ligado no vídeo que eu explico cada detalhe de como que os frigoríficos funcionam para habilitar, para enviar carne bovina para a China e a relação do mercado chinês com o governo brasileiro, beleza? Valeu! Vamos falar das exportações. Para a China, que é o maior importador brasileiro, a impressão que a gente tem, João Pedro até comenta muito sobre isso, é que apenas uma pequena parcela, e essa parcela é dos grandes frigoríficos, sim, apenas uma pequena parcela das indústrias é que recebe a habilitação dos chineses para vender carnes, frango, suíno, bovino. Uhum. É uma impressão, isso acontece e por quê? Se é que realmente isso está acontecendo? A China, ela tem uma restrição sanitária muito complicada. Ela é hoje, depois dos Estados Unidos e a União Europeia, ela é o país que mais tem exigência sanitária para um frigorífico. Então, por si só, para o frigorífico já, vamos dizer assim, pré-habilitar, ele já tem um trabalho enorme, uma rotina de investimento muito grande, tanto em documento quanto em infraestrutura, parte daí também. O terceiro passo... Isso é avaliado à distância? É à distância e auditoria do Ministério da Agricultura do Brasil mesmo. Inclusive foi esse ano que o governo chinês aceitou a equivalência, a equivalência do Ministério da Agricultura para poder fazer essas pré-auditorias, né, e estar habilitando plantas e eles só, vamos dizer assim, aderirem. E o terceiro ponto, tem esse segundo ponto, né, das auditorias, da dificuldade também logística do Ministério, né, como governo, como todo governo tem. E o terceiro ponto é o governo chinês, que daí ele tem muita restrição em habilitar e sair habilitando planta. Então ele acaba tendo as listas deles lá de habilitação, né? E essas listas ficam no governo chinês por anos e anos e anos e acabam muitas vezes até vencendo. Então um frigorífico para habilitar, muitas vezes ele tem que reenviar a documentação 3 a 4 vezes para sair a habilitação dele dali 3, 4, 5 anos. Então no início de 2019 houve muitas plantas frigoríficas habilitadas, em 2020 também. Né, foi aonde entrou a questão do boi China muito forte, né, em 2020, que teve infelizmente com a Covid, mas na contrapartida houve um boom na carne nosso, e aí estabilizou. Então a China não está mais aquecida como antes, então eles não estão tão preocupados em habilitar a planta frigorífica. A expectativa é que no primeiro trimestre desse ano que vem habilite novas plantas, mas uma notícia até um pouco não tão favorável é que o mercado chinês não está dando dinheiro igual dava em 2019, 2020, 2021. Em 2023 eles acabaram, vamos dizer assim, criando uma... Não dando dinheiro, você fala pagando a tonelada? Não, eles pagam muito bem, paga certo, né? Nunca tiveram problema com relação a isso. Agora, as margens não são iguais eram antes de lucro, né? Antes era muito melhor você vender um boi, uma planta habilitada à China ganhava muito mais dinheiro, né? E hoje não se ganha tanto assim. Claro que tira, né? O melhor mercado hoje é a União Europeia e China, né, para se vender carne, mas eles estão realmente já um pouco bem mais baixo do que era antes. Então, ao habilitar novas plantas e essa diversificação de venda, né, vai ampliar um pouco mais o leque e o cenário é que fique estável os preços. Mas há uma preferência pelas grandes indústrias? Não, o que houve... Elas estariam mais bem equipadas, mais bem preparadas? O que houve foi exatamente isso.
Quando foi esse acordo entre partes saiu, os grandes eles detêm a informação mais rápida, porque eles têm escritório na China, eles conhecem todo mundo, né? Então eles se prepararam, se anteciparam ao negócio, né? Então, claro que se eles se prepararam primeiro, foram habilitados primeiro, mas hoje o que a gente observa é que sim, quando eles soltam as listas, eles diversificam bastante. Foi uma pauta muito grande até da Tereza, né, do novo ministro também, do Carlos Fávaro, em não ter esse cenário, de ser uma coisa mais diversificada para ajudar o pequeno também. Principalmente a Tereza Cristina bateu muito nessa tecla para que o governo chinês possa ter amplitude de marcas. E já falando também da questão da China, a BIEC também está se posicionando muito forte para que eles habilitem listas grandes, não fique mais na mão de pequenos, justamente para não criar essa... diversificados, Exatamente. Seria o ideal. Então a BIEC basicamente virou e falou, não, vocês precisam ajudar a gente a habilitar várias plantas, né? 3 listas, 4 listas uma vez de frigorífico, né? Porque eles têm mais de 80 plantas prontas para mandar carne para a China. Né? Bom, nesse momento parece que tem uma delegação chinesa fazendo vistorias aqui no Brasil, estão chegando aí. E tinha uma relação de 17 frigoríficos que seriam habilitados. Hoje, por exemplo, o Brasil não teria que ter uma posição mais agressiva no mercado chinês para entrar com um produto já, não vender uma commodity, porque a Austrália entra com produtos já embalados, com mandarim. Será que não falta ao Brasil também, ou por questão política ou por questão comercial, de atuar mais firmemente? Tipo, o governo do Mato Grosso agora recebeu uma delegação de empresários chineses que ele convidou para se conhecer como é que se produz carne aqui no Brasil. Porque o cara hoje no mundo inteiro se fala muito em pegada de carbono, a China está muito preocupada com isso, apesar de ser a maior poluidora do planeta, mas ela está muito preocupada com essa pegada de carbono. Se não faltaria uma posição mais presente. Há 4 anos atrás, nós entrevistamos a Dida Agrícola do Brasil lá em Xangai, lá em Beijing. E ela comentou, olha, falta também a presença dos frigoríficos aqui no Brasil. Não precisa, porque os 3 grandes, eles estão direto lá, mas os médios podiam se fazer pool entre eles para trabalhar integrado. Aí entra aquela história que eu já falei aqui, né? Infelizmente, os pequenos eles acabam ficando muito na mão de intermediários e eles não conseguem fazer essa ponte direta. O que aconteceu, o trabalho que a JBS fez com a China foi muito bacana, porque eles estão inserindo a linha 953, a linha Swift Black deles, no mercado chinês. Então eles estão fazendo rótulo em mandarim, estão adaptando toda a roupagem deles para atender a China. Então isso mostra por que eles estão crescendo cada dia mais, né? Então porque eles estão sempre buscando os melhores mercados. Eu vejo sim uma grande oportunidade. A China, ela, apesar de ser um governo muito fechado, vamos dizer assim, eles são para relação comercial, eles não são nem um pouco socialistas, pelo contrário, são capitalistas, eles gostam de bons negócios. Então, se os pequenos se organizarem, né, tem a BIEC hoje também para fazer isso, ajuda muito nesse papel fundamental, mas eles entre si se ajudarem como iniciativa privada e estar visitando, estar fazendo pontes, com certeza contribui, João, porque é um mercado que quando abre não volta mais atrás, porque eles gostam muito da nossa carne, eles ficam muito animados com o nosso processo produtivo, a sustentabilidade mais do que isso aí a gente, eu acho assim, tem que vender sim, mas eles sabem mais do que nunca quanto que a gente respeita a natureza, porque eles são business, né? Eles são negócios, eles gostam do negócio feito e